Glória a Deus, já oramos um pouco, com certeza você vai sair daqui melhor, porque coisa boa é falar com o Pai, amém? Procura toda semana chegar cedo, nós vamos ter um tempo de oração, isso é muito bom se você chegar mais cedo, porque de repente você passa o dia na correria, que a vida do trabalho, e eu preciso conquistar, preciso correr atrás disso, daquilo, tantas coisas para resolver, de repente você não parou para falar com o Pai, não parou para falar com o Mestre, não parou para ouvi-lo também, e esse momento é um tempo onde você para falar e ouvir ao Senhor. Se tiver alguém do batismo, por favor, pode ir lá na sala com o pastor Nagai, ele já está lá. Nós vamos ministrar uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Diga assim comigo: vivendo aquilo que Deus tem para nós. Vamos repetir: vivendo aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Primeiro, viver aquilo que Deus tem para nós é viver em novidade de vida todos os dias. Todos os dias você vai viver em novidade de vida. Sua vida não vai ser uma rotina. Segundo, vivendo aquilo que Deus tem para nós é experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias. Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias? Diga amém. Amados, é viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Você vai experimentar coisas sobrenaturais. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. Nosso Deus é Deus de maravilhas, Ele é Deus poderoso. Vivendo aquilo que Deus tem para nós, é ter certeza de que hoje não vai ser igual amanhã. Quem vive aquilo que Deus tem para si, pode ter certeza de que amanhã o seu dia será diferente. Não será a mesma coisa. Com certeza, em alguma coisa, Deus vai mudar. Vivendo aquilo que Deus tem para nós, é ser surpreendido pelo Senhor todos os dias. Quem quer ser surpreendido pelo Senhor, diga amém. Será mesmo? Será que você está pronto para ser surpreendido pelo Senhor? Amados, que muitas das vezes nós estamos prontos, para sermos surpreendidos naquilo que é o meu desejo, naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho, naquilo que de repente eu venho trabalhando para conquistar. Mas será que é isto que Deus quer me dar? Será que é isto que Deus tem para mim? Então, amados, ser surpreendido pelo Senhor todos os dias, eu preciso estar firme no Senhor. Eu preciso ser sensível à voz de Deus. Eu preciso ouvir o Senhor, porque, amados, há momentos que a surpresa que Deus nos dá não é aquilo que eu sonhava, não é aquilo que eu esperava, mas tudo que vem de Deus é bom. Vira para o seu irmão e diga para ele: tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é bom. O apóstolo Paulo nos deixa claro esta realidade, de que nem tudo que Deus realiza é aquilo que eu quero para a minha vida. Nem tudo aquilo que Deus realiza é o desejo que eu quero. Ele pode me surpreender. E de repente a surpresa que Deus me traz é algo que eu falo: oh, Senhor, que luta, que dificuldade. 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Mas antes de nós lermos este versículo, eu vou ler uma história aqui para vocês que eu ia esquecendo. Diz assim, olha, Li Chan que escreveu essa história. Conheci Thomas
porque ele era chefe e um dos proprietários de uma churrascaria muito agradável e cara na cidade. Ele enviou um cartão de cortesia a mim e a minha esposa, e assim que pudemos saborear uma refeição que a maioria dos pastores não pode pagar, enquanto estávamos lá, Thomas me falou sobre o sucesso de seu restaurante. Havia ultrapassado com folga todas as expectativas. Em mais 3 anos, ele não só teria o retorno de seu investimento inicial, como também receberia generosos dividendos. O único problema é que Deus o estava chamando para deixar o restaurante naquele momento, não depois de 3 anos. Thomas surpreendeu seus sócios ao desistir do dinheiro para poder seguir o ministério. Só que Deus estava chamando. Ele deixou o belo restaurante e assumiu um cargo na missão local de recuperação de pessoas marginalizadas. Agora ele cozinha para os sem-tetos, viciados em recuperação e outros que procuram reerguer a própria vida. Ele usa sua experiência nas artes culinárias para ensinar os desabrigados a cozinhar. Em seguida, ajuda-os a encontrar emprego como cozinheiro nos restaurantes de região. Thomas e Jean formam um jovem casal de nossa igreja. São cheios do Espírito Santo e guiados por Ele. Acreditam que Deus logo os chamará para outro país. Mas Ele, até esse dia chegar, eles buscam seguir a direção do Espírito Santo a cada dia. Ser surpreendido pelo Senhor é isso. Olha só, tinha um bom negócio, um restaurante na cidade caro, né, talvez da classe mais alta da cidade, mas de repente, o chamado, a surpresa que Deus tinha para ele, é que ele abrisse mão de tudo aquilo. E não era para esperar os 3 anos para recuperar o dinheiro, não, era o momento. Você está pronto para ser surpreendido pelo Senhor? Pode ver que os amém diminuiu. Você está pronto para ser surpreendido pelo Senhor? Gente, ser surpreendido pelo Senhor é isso. É estar pronto para seguir a vontade de Deus. Não o que eu quero, não o que eu acho. Um dia eu fui surpreendido pelo Senhor. Eu trabalhava na COFAP há 9 anos e pouco em Santo André. Recebi um convite para ir para Itajubá. Não sabia nem para que lado ficava, na verdade. E não era o meu sonho. Os meus planos eram totalmente diferentes. Aí eu cheguei, contei para a Débora, nós tínhamos também um varejão em Santo André, nós íamos indo fazer compra para o varejão de madrugada. E eu contei para a Débora que eles tinham me chamado para ir embora para Itajubá, só que eles iam pagar 5, 6 vezes menos do que eu ganhava em Santo André. Aí, falei, isso é inviável, isso é loucura. Só que nós fomos orar. Quando nós fomos orar, amados, saia da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Fui surpreendido pelo Senhor. Só que eu atendi o chamado do Senhor. É fácil? Não. Se você olhar com os olhos humanos, com as nossas razões, as nossas emoções, você não vai. Agora, se você for sensível à voz do Espírito Santo de Deus, você vai. E quando você vai e a mão do Todo-Poderoso vai acima de você.
Aí Ele vai te conduzindo, Ele vai abrindo porta, Ele vai te prosperando, Ele vai te honrando. E aquilo que você pensava que era impossível dentro da sua razão humana, Deus transforma tudo possível. Ele faz possível. Gente, o pouco na mão de Deus é muito. Eu tive essa experiência. Eu vivi isso. Eu vivi. Vira para o seu irmão e diga para ele: olha, o pouco na mão de Deus é muito. O pouco nas mãos do soberano é muito, amados. É muito. O apóstolo Paulo nos deixa claro esta realidade, de ser surpreendido pelo Senhor não é fácil, mas se você aceita o chamado dele, ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai te prosperar, ele não vai te abandonar, amém? Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu gosto da última parte desse versículo 8. Todos os que amam a minha vida. Hoje eu estive até falando com a pastora Débora sobre o tema do mês que vem, porque o meu desejo é falar sobre a vinda de Jesus. Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas desta vida, que você já parou para pensar? Você realmente ama a vinda do Senhor? Você ama? Será que eu, falo de mim, será que eu amo a vinda do Senhor? Porque olha o que o versículo diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A coroa da justiça está preparada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Será que nós amamos a vinda do Senhor? Será que estamos amando? As últimas palavras de um homem e uma mulher são importantes. São como uma janela que nos ajuda a ver o que está no coração, ou como uma medida que nos ajuda a avaliar a sua vida. Então, as últimas palavras de um homem revela o que vai no coração dele, o que vai no coração dela. Isso é muito importante. Paulo, no final da sua vida, não expressa nenhum arrependimento, nenhum lamento. Pelo contrário, tinha convicção de que a hora era chegada, mas de que iria se encontrar com seu mestre, aleluia, glória a Deus. A gente tem que ter essa convicção. Precisamos viver a vida de tal maneira que nós não venhamos nos arrepender de nada daquilo que estamos fazendo. Por isso que nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida comprometida com o Senhor, uma vida voltada em prol do reino do Senhor. É por isso que Paulo não se arrepende, Paulo não fica lamentando, pelo contrário, ele tinha convicção de que ele ia se encontrar com o Mestre, ele sabia o que esperava ele na outra vida, e nós, líderes, precisamos ter essa convicção viva dentro de nós. Ela precisa estar viva, essa chama precisa arder dentro do nosso coração. Porque um dia a hora foi chegada para o apóstolo Paulo.
hoje pode ser para mim, hoje pode ser para você, e nós precisamos ter esta convicção ardendo dentro do nosso coração. Nós precisamos entender que a coroa da justiça não foi só para o apóstolo Paulo, mas também é uma promessa a todos nós, aleluia. É para mim, é para você. Nós precisamos ter esta convicção viva no nosso coração. A coroa é para nós também. O apóstolo Paulo é um líder que inspira qualquer líder. Ele conseguiu viver aquilo que Deus tinha para ele. Você tem conseguido viver aquilo que Deus tem para você? Você tem conseguido colocar em prática aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele tem pedido a você? Porque a verdade é uma só, amados. Para Paulo, Deus pediu algo. Para mim, Ele pede outra coisa. Para você, outra coisa. Cada um tem o seu chamado. Mas você tem conseguido cumprir cabalmente aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Você tem conseguido praticar aquilo que Deus confiou para você fazer? Porque o que Deus confiou para você, Ele não confiou para mim, Ele confiou para você fazer. Aquilo que Ele confiou para mim fazer, Ele não confiou a você, é eu que tenho que fazer. E eu tenho que me esforçar, porque nós vemos o apóstolo Paulo, ele se esforçou, ele pagou um preço alto, para fazer aquilo que Deus tinha confiado na mão dele. E nós precisamos, amados, de vez em quando parar. Será que eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus pediu para mim fazer? Ou eu estou parado no tempo, colocando desculpas, né, Carlos? O Carlos ontem me ensinou uma dinâmica, a dinâmica da desculpa. Gente, o que nós temos feito? Será que nós temos cumprido o chamado de Deus nas nossas vidas? Será que temos vivido exatamente aquilo que Deus tem para mim? Será que eu tenho vivido? Será que você tem vivido exatamente aquilo que Deus tem para você? No versículo 6 do 2 Timóteo capítulo 4, Paulo sabia que restava pouco tempo. Estava sendo julgado em Roma, mas sabia que o fim estava próximo. Portanto, não se abala na perspectiva de morrer. As palavras que Paulo usa no versículo 6, oferecido e partida, nos mostra sua fé e segurança. Ali ele nos mostra a fé que ele tinha e a segurança que ele tinha em Deus. Oferecer por libação significa derramar-se sobre o altar como libação. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: César não vai me matar, vou entregar minha vida a Jesus Cristo como sacrifício. Isso era o que o Paulo estava dizendo no versículo 6. César não vai me matar, o imperador não vai tirar a minha vida, eu vou entregar a minha vida como sacrifício vivo no altar do Senhor. A visão dele era totalmente diferente. Muitos poderiam pensar: nós vamos tirar a vida de Paulo, mas Paulo não. Eu vou me entregar. Será que nós, como líderes de célula, pastores, presbíteros, líderes de ministérios, temos sido um sacrifício vivo no altar do Senhor? Será que nós temos conseguido ser um sacrifício vivo no altar de Deus? É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós sejamos um sacrifício vivo no altar do Senhor. Todo líder comprometido com o Senhor, ele precisa ser um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Não mais,
Olha o que o Paulo dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser o nosso pensamento. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que muitas das vezes vou precisar abrir mão de um prazer meu, pelo reino do Senhor. Vou abrir mão talvez de um descanso meu, para ajudar o meu próximo. Abrir mão de um feriado de repente, que nem amanhã, para buscar a face do Senhor, em prol da igreja, em prol de um próximo, em prol da família. É isso, amado, ser um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não estamos falando, amados, que você não vai ter direito da sua vida social. Não. Você tem o seu direito da vida, da sua vida social, do seu momento de descanso, do seu momento de lazer, do seu momento de comunhão com a sua família, do seu momento de folga. Você tem esse direito. Mas alguns momentos da sua vida, você precisa abrir mão disso. Você precisa, em prol do reino, em prol do próximo. Não é que você vai deixar tudo, né? Vai deixar família, vai deixar o seu tempo de descanso. Não, agora eu tenho que... Não, não é isso. Não. Você vai ter os seus direitos. Mas algum momento, de repente você sabe que um irmão está hospitalizado. Aí você é líder da célula dele ou do setor dele. É um momento de descanso, é um momento meu de descanso. Mas não vivo eu, Cristo vive em mim. Vou lá no hospital fazer uma oração para o meu irmão. Meia horinha, vai lá, ora por ele, abençoa a vida dele. De repente é Deus, é você que Deus vai usar para impor a mão sobre a cabeça dele e ele ser curado. Olha que honra. Mas aí você fala: não, isso não é problema meu, isso é problema da liderança da igreja. Eu só sou um líder de célula, eu não vou me envolver com esse negócio, não. Aí você deixa de fazer. Não podemos, amados. De repente é uma visita numa casa de uma família, passando uma dificuldade, uma luta. Nós precisamos ter esta visão de que nós somos um sacrifício vivo nas mãos de Deus. Para quê? Para sermos usados pelo Senhor, para que o Senhor faça exatamente aquilo que Ele tem para nós, através das nossas vidas. Então nós precisamos entender isso e aceitar. Será que eu tenho feito exatamente aquilo que Deus espera de mim? Como Paulo conseguiu combater um bom combate? Não vivendo mais para ele mesmo, mas vivendo em prol do reino, em prol do próximo. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 24. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha a visão deste homem, pelo reino, pelo próximo. Olha a visão que ele tinha. O morrer para ele já era lucro. Era muito melhor viver com Cristo, mas ele prefere permanecer no corpo, por causa de nós, por causa das pessoas da época, porque ele sentia necessidade de ajudar ainda mais o próximo. E é esse espírito que precisa estar em nós. Nós líderes precisamos ter esse espírito, que habitava em Paulo, esse espírito habitar em nós. Ainda que nós venhamos desejar estar com Cristo, mas por amor ao próximo, por amor à nossa família, que ainda não é salva, por amor aos nossos parentes que ainda não são salvos, por amor aos nossos vizinhos que ainda não são salvos, prefiro permanecer no corpo.
Temos que ter essa visão, esse desejo. Isso precisa arder no nosso coração. Isso precisa arder, amados. Isso precisa fazer parte da minha vida, da sua vida. Nós não podemos fugir disso. Como viver acima da média, como viveu o apóstolo Paulo? Primeiro, viva uma vida intensa. O apóstolo Paulo, mesmo antes de ter um encontro com Cristo, já vivia uma vida intensa. O nosso problema é que nós vivemos uma vida muito light. Se der, se eu conseguir ir, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Gente, o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Vocês precisam acreditar nisso. Tudo que Paulo fazia com o coração, com muita garra. Por isso ele foi um dos grandes perseguidores do Evangelho. Porque tudo que ele fazia, até mesmo antes de ser cristão, ele fazia com garra, dedicação, empenho. Isso precisa ser no nosso coração. Essa mesma garra que tinha no coração de Paulo precisa haver nos nossos corações. Nós precisamos desejar isso. Eu preciso desejar isto. Eu preciso querer isto para a minha vida. Senhor, que eu possa ser uma pessoa intensa, dinâmica, fazer as coisas com garra, com amor, com carinho, com dedicação, com esforço. Nós precisamos, amados. Fomos escolhidos, fomos chamados, não pelos homens, mas pelo Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você precisa, meu irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos ser determinados, ter espírito de ousadia, de intrepidez. Nós precisamos em nome de Jesus. Paulo fazia isso com muita dedicação, antes de ele vir para o Evangelho, e depois ele continua. Vamos ver aqui quem foi Paulo. Quem foi Paulo? Nasceu em Tarso, na Cilícia, um hebreu entre os hebreus, filho de fariseu e cidadão romano. Foi educado por Gamaliel em Jerusalém e se tornou um fariseu devoto. No tocante à lei, sua vida era irrepreensível. Olha só como esse homem era intenso. Era um dos jovens mais promissores de Jerusalém, a caminho de se tornar um grande líder da fé judaica. Esse era Paulo. Ele não era qualquer um não, amados. Quando Paulo vem a Cristo, ele não perde essa intensidade. Ele usa este ímpeto, esta intensidade para levar a palavra, para se dedicar à obra do Senhor. E nós não podemos ser diferente. É isto que precisamos aprender com Paulo. Sermos pessoas impetuosas. Nunca se conformar com o último sucesso. Nós não podemos nos conformar com o último sucesso. Vamos comemorá-lo, mas consciente de que tudo isto é só o começo. Aleluia. Não fique parado no seu último sucesso. Ai, glória a Deus, deu certo. Glória a Deus, comemora, dá glória a Deus. Mas levanta a cabeça, continue caminhando, que Deus tem mais para você. O problema é que nós ficamos parados. Oh, glória a Deus, que coisa boa. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e você está contando o mesmo testemunho, o mesmo acontecimento. Nós precisamos viver com intensidade. Quantas pessoas eu vou levar por batismo desta vez? Levei 1, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não, mas o próximo eu preciso levar 2. É isso, amados. Eu levei 2, legal, glória a Deus, aleluia, mas vem aí o próximo batismo. Eu preciso levar o quê? 3. E você precisa incendiar a sua célula. Sua célula precisa ser incendiada, desejar. Vamos levar 3, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer isso. O que nós vamos fazer para conquistar vidas? O que nós vamos fazer? Faça uma reunião lá na célula. Vamos fazer isso, vamos, sei lá, dar um bolo para a vizinha, para ver se nós conseguimos trazer ela. Vamos fazer um churrasco, convidar, não sei. Mas nós precisamos ser assim, amados.
precisamos ter uma vida intensa. Nós não podemos parar no nosso último sucesso. Vira para o seu irmão e diga para ele: não pare no seu último sucesso. Qual foi o seu último sucesso? Ou você nem lembra mais? Deus tem algo novo para cada um de nós, aleluia. Deus tem algo novo para cada um de nós. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, nós precisamos caminhar, que Deus vai te surpreender, ainda que não seja aquilo que você espera, mas ser surpreendido pelo Senhor é coisa boa. Glória a Deus, aleluia. Disse Vitor Hugo: há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo, uma ideia cuja hora é chegada. Vou repetir: uma ideia cuja hora é chegada. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma ideia. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado e libertar os cativos. Esse é o Evangelho. E essa ideia já chegou, aleluia por isso. Sua hora é chegada e a igreja está em movimento, meu irmão. O sal está saindo do saleiro para ser espalhado por toda esta cidade e nação. Vale um glória a Deus. E você é o sal, aleluia. Por isso você precisa ter garra, fazer as coisas com intensidade, para que você não fique fora deste novo tempo que Deus tem para esta igreja, aleluia. Vale um glória a Deus, aleluia. Você é o sal, você está saindo do saleiro, e você vai dar sabor a este mundo, aleluia. Deus quer te usar. Vira para o seu irmão e diga para ele: Deus conta com você. Deus conta com você para uma grande obra. Não é qualquer coisa não. Não é apenas uma ideia não, é uma grande obra. Ele conta conosco. Não podemos nos conformar com a igreja cheia igual estava domingo, lotada, parecia festa, né? Glória a Deus, que coisa boa. Mas nós podemos fazer 2 cultos com a igreja cheia ao domingo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas se cada um de nós trabalharmos com intensidade, com garra, com amor, com dedicação, não tenho dúvida de que nós podemos terminar o ano com 2 cultos, com a igreja cheia. Não tenho dúvida. Mas eu sozinho não posso fazer isso. O pastor Salomão sozinho não pode. O Nego sozinho não pode. O pastor Isaac sozinho não pode. Mas todos nós, sendo um em Cristo, nós podemos ir mais longe do que você pode imaginar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Segundo, Paulo era um desbravador. Desbravador é aquele que vai à frente, explorando, tirando tudo que está no caminho, que impede os outros de vir e atravessar. E nós precisamos ter esse espírito de desbravadores, aqueles valentes. Eu não tenho dúvida que se Paulo fosse português, é ele que tinha descobrido o Brasil. Não tenho dúvida disso, porque o hominho desbravador, ele ia para tudo quanto lugar, abrindo igreja, fazendo acontecer. Já pensou se Paulo fosse português, cheio de Deus, essa nação era outra história. Era outra história. Paulo, descobridor do Brasil, olha que coisa maravilhosa. Amados, nós precisamos disso. Nós somos os desbravadores. É nós que vamos à frente, limpando, tirando toda a sujeira, tudo aquilo que impede das pessoas chegar a Cristo. Nós vai aplanando os caminhos diante deles, e eles vão chegando ao Senhor. Eles vão se derramando aos pés de Cristo. Nós precisamos ter esse espírito de desbravador. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir este versículo todos nós juntos? Vamos lá, 1,
2, 3. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. É esse espírito que habita em você. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga para ele: é esse espírito que habita em você. É um espírito de ousadia, é um espírito de poder, é um espírito de equilíbrio, é esse espírito que habita em você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No Evangelho, amados, não tem espaço para um espírito tímido, sem entusiasmo, sem poder de Deus, sem a graça de Deus, sem a ousadia, sem a unção. Não tem, amados. Na verdade, o entusiasmo valente é essencial em todas as áreas da vida. Para você ter um sucesso no seu trabalho, lá na sua firma, lá na sua empresa, você precisa ser entusiasmado, um entusiasmo valente, uma pessoa que vai para cima, vai para frente. É isso, você precisa ter isso. Sem isso você não vai ter sucesso. Você já pensou você vender uma mercadoria, chega lá para apresentar um carro. Esse carro tem 5 marchas, né? 180 cavalos, né? São pneus novos, 4 portas. Não tem ar-condicionado. Gente, quem vai comprar esse carro? O cara já fica desanimado. Tem uma amassadinha aqui, uma amassadinha ali. Não, mas tem 5 anos de uso, né? Gente, ninguém vai comprar esse carro. Agora você chega lá e apresenta com entusiasmo o carro. Olha que carro bom. Apesar de ter 5 anos de uso, olha só, olha os pneus novos, 4 portas. Aí não tem ar-condicionado, mas tem direção, vidro elétrico, trava elétrica. Olha que beleza. Gente, vamos dar uma volta, vamos experimentar. O cara entra dentro do carro e fica apaixonado. Agora, se você vai vender um produto seu, né, você não tem entusiasmo, você não tem garra, você não vende com emoção, esquece, você não vai conseguir vender. E olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a minha imposição de mão. Olha o que Paulo estava dizendo a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus. Isso significa, amados, quem mantém viva a chama do dom de Deus em mim sou eu, é você que mantém. O apóstolo Paulo falando a ele disse: olha, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Não deixe que ela apague. Mantenha viva essa chama do dom de Deus que está no seu interior. Eu não sei se ela está viva ainda, mas se ela apagou, ela vai ser acesa nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Você vai sair daqui com a sua chama viva. Amém? Vamos nos colocar em pé.